comentário sobre os recursos. Gente, eu fiquei muito feliz ao chegar aqui nessa igreja e ver o nosso ar-condicionado, gente. Oh, glória! Deus está agindo ou não está aqui, gente? Que alegria de poder ver a nossa igreja crescendo, evoluindo. Amém, gente? Quem aí está feliz com o ar-condicionado aí? Amém. Glória a Deus, hein? O irmão vai vir aqui de blusa no verão, irmão. Aqui vai ser assim. Amém? Glória a Deus. Gente, que alegria estar aqui essa noite com vocês. Eu até comentei com o pastor que eu iria pregar sobre o perdão. Já faz tempo que eu tenho tentado elaborar uma palavra. O perdão é aquilo que te liberta, amém, gente? O perdão é algo que ele abre um caminho para o novo estabelecer na sua vida. Saiba de uma coisa: se tem algo travado aí na sua vida, é porque de repente está faltando perdão, tá? Então o perdão é muito importante, mas mais importante que o perdão é o que eu vou falar essa noite. Eu quero dividir, compartilhar com vocês a maior necessidade vital do ser humano, a maior necessidade vital do ser humano, que é o renascimento do Espírito Santo, que é o batismo, que é o de fato você se despertar como cristão, amém? Então, se prepara aí, porque essa noite vamos juntos compartilhar essa palavra, tá bom? Então, antes da gente entrar, convido você a baixar a sua cabeça, colocar a mão assim sobre o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos em comunhão para prestar, Pai, esse culto a Ti, e que o Senhor possa direcionar os nossos ouvidos à Tua palavra, que o Senhor possa, Pai, nessa noite, estabelecer aqui, Pai, todo o interesse à Tua palavra, o interesse à Tua direção, esquadrilha, Pai, nossa caminhada ao Teu querer, ao centro do Teu querer, Pai. Esse é o nosso único objetivo aqui como igreja, estabelecer o Teu reino, a Tua palavra, que a Tua palavra, Pai, seja luz para o nosso caminhar, que nós possamos aprender a cada dia mais uns com os outros, é o desejo do nosso coração. Espírito Santo de Deus, queremos sentir a Tua presença. Espírito Santo de Deus, toca em nossa vida nessa noite, é o que nós queremos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente, aleluia. O que tem tocado, mexido muito comigo sobre esse tema, é porque cada dia mais é comum você encontrar pessoas tão bem-sucedidas, tão felizes, tão realizadas, aquelas pessoas que tem tudo que quer, parece que nunca tem problema, aquela pessoa que é feliz, alegre, contagiante, aquela pessoa que se dá bem em qualquer momento, circunstância, mas ela não acredita em Deus. Quem aqui já conhece alguém assim? Quem aqui conhece alguém que é bondoso, é caridoso, é solidário, mas que não acredita em Deus? Quem conhece essa pessoa? E isso gera uma confusão na nossa cabeça, porque a Bíblia vai dizer que nós, como cristãos, filhos de Deus, quem lê a Bíblia, a gente tem que ter uma vida reta. E o cristão, quando ele fala assim, me converti, sou crente, virei crente agora, parece que essa pessoa ela é colocada num alvo. Essa pessoa ela é colocada num pedestal assim. E aí as pessoas ao redor dela ficam acompanhando a vida dela. Quem já teve essa sensação? Eu, quando em um dado momento da minha vida, eu cheguei a não acreditar em Deus, gente. Mas eu era um cara realizado. Eu tinha um bom emprego, fazia minhas coisas. A partir do momento que eu falei, me converti, cara, o mundo, os olhos das pessoas se voltaram para mim. Aí eu não podia escutar a música do mundo. Uai, mas você não é crente agora? Uai, mas eu não tinha problema até semana passada. Agora que eu virei crente, eu não posso mais escutar essa música. É só exemplo, tá, gente? Então são coisas que acontecem no nosso meio, que às vezes eu fico observando as pessoas e eu vejo um achismo. E eu tenho batido nessa tecla, que a maior necessidade vital é você renascer no Espírito, senão você não vai para o céu. Jesus, ele fala isso o tempo inteiro, fala com Nicodemos, e a gente vai ler um outro texto aqui hoje. Eu venho batendo nessa tecla, que a maior necessidade vital é você renascer em Cristo, é você reconhecer quem
Cristo, quem você é perante os olhos de Deus. E quando você reconhece isso, algo muda na sua vida como mágica. Como mágica. É interessante, eu peguei um carro semana passada, fui dirigindo. Aí o Waze estava com uma voz diferente. Ele falava assim: na próxima rotunda, converta à direita. Eu falei: eu já sou convertido, irmão. Que papo é esse? Engraçado. Isso faz com que você comece a reparar no comportamento das pessoas. E é impressionante, gente, o achismo das pessoas. Se eu perguntar aqui, quem aqui vai para o céu? Todo mundo vai levantar, mas baseado no quê? E eu vejo muita gente falando de céu. O Léo tem um testemunho aqui. E isso mexe com a gente. Tem um pastor muito famoso na internet que ele conta assim: a gente vai ter 3 surpresas quando a gente morrer. A primeira delas: cheguei no céu, meu Deus, cheguei, estou no céu. Qual que é a segunda? Quem já ouviu essa piada? A primeira surpresa, caraca, estou no céu, cheguei. Irmão, estou no céu, estou no céu. A segunda é: você aqui? O céu já está mal frequentado. E a terceira pergunta: cadê fulano? Que não veio? Quem já ouviu esse comentário? Pastor muito famoso. É interessante isso, porque as pessoas, elas agem de forma muito natural. O achismo, gente, é um problema para essa geração. O achismo é um problema para a nossa geração, porque o Evangelho está se perdendo. Não se prega mais a base, não se prega mais o Evangelho. Obrigado, irmão. Estava sumindo a voz, né? Aleluia. E esse senso de urgência tem dentro de mim, porque a gente às vezes se sente incapaz. Hoje eu estava fazendo uma reunião na empresa e a mulher falou assim para mim: eu te vi lá no Facebook, você é crente, né? Eu falei: sou crente. Que legal, eu também sou. E é cada vez mais difícil a gente encontrar um cristão, não porque viu uma foto, mas pela atitude correta, centrada. Sabe, eu quero que a pessoa saiba que eu sou um cristão em qualquer lugar, qualquer circunstância, qualquer momento. E eu não estou relacionando isso à sua ida para o céu ou não, mas o que a gente vai ler aqui agora vai fazer você, tenho certeza, refletir sobre isso, sobre o achismo que essa geração carrega dentro de si. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Gente, como eu amo esse livro, o livro de Atos. No capítulo 10 é um pouquinho depois da maior conversão que tem na Bíblia. Gente, alguém arrisca dizer qual foi? Da maior conversão, onde a igreja está se tornando gentílica, onde aqueles muros, paradigmas que existiam entre os povos e nações estão se rompendo. E a maior conversão, na minha opinião, que teve na Bíblia foi do apóstolo Paulo. Amém? Oh glória, que homem, Deus, que homem. Amém? Antes de ler a Bíblia, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa tirar, Pai, as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ter o entendimento sobre a Tua Palavra, que nós possamos, Pai, estar com os ouvidos atentos à Tua voz, à Tua Palavra. Fala ao nosso coração nessa noite, derrama sobre nós, Pai, maturidade, conhecimento, que nós possamos sair daqui com o nosso querer mais ajustado, Pai, à Tua vontade, pois é por isso que nós estamos aqui, Pai, que a Tua Palavra seja um alimento para o nosso espírito, para o nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua ou aqui da projeção, amém? Vamos lá, Atos capítulo 10, a partir do versículo 1.
Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, um centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Era um cara que orava muito, que ajudava, era um cara temente a Deus. Vamos lá, capítulo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jopé e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém, gente? Eu vou parar até aqui. Cornélio, a Bíblia é clara em dizer que Cornélio, ele era uma reverência, ele era um homem religioso. Cornélio era, sobretudo, um homem chefe de família, um soldado graduado. Cornélio era um conhecedor da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que ele era temente ao Senhor, porque quando em sua visão ele escutou a voz do Senhor, ele se encheu de temor, amém? Então era um homem religioso, um homem que ajudava, um homem piedoso, um homem temente, um homem bondoso, amém, gente? Vamos dar sequência aqui, capítulo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Capítulo 15. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Que sonho estranho, né? Que visão esquisita essa. Mas vamos continuar aqui para a gente finalizar todo o contexto, tá bom? Capítulo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da sua visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Então, há aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou a quem buscais, a que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vamos lá, 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou, partiram com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato entrou, o vento está me acompanhando aqui. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro e entrar, lhe saiu Cornélio ao
encontro e prostrando-se aos pés e o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu juntar-se ao mesmo, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu o mulher: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu, mais uma vez a página fechou, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e chamar Simão por sobrenome Pedro, achar-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunha de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê receberão remissão dos pecados. Eu vou parar por aqui, amém? O texto é longo, mas necessário para dar um contexto. O que está acontecendo aqui, gente? Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um cara religioso. Cornélio era um cara de conduta reta. Cornélio era um cara de oração, um cara que orava a Deus, um cara que ajudava, piedoso. Amém? Mas por que então houve-se a necessidade de Pedro sair de onde ele estava, reunir aquelas pessoas e pregar ali o evangelho? Porque o que Pedro faz na casa de Cornélio nada mais é do que uma pregação, amém? Pedro ele chega e fala de Jesus, ele fala das boas novas. Pedro ele fala para aquele Senhor sobre a nossa missão, a nossa ordenança que Jesus deixou para nós, amém? Qual é a nossa ordenança? Falar as boas novas, que é o evangelho de Jesus. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar do amor, da ressurreição de Jesus, amém? E daqui desse ponto a gente precisa observar 3 coisas. Antes eu quero mostrar, continuar lendo com vocês, a partir do capítulo 40, do versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios se foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro:
Porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Então lhes pediram e permanecessem com eles por alguns dias. Oh glória! Oh glória! Foram batizados. Amém, gente? Então eu quero destacar, o tema da minha palavra é: os bons também precisam serem batizados. Os bons também precisam ser batizados, porque a Bíblia é clara em dizer que Cornélio, apesar da sua conduta reta, ele ainda não estava salvo. E cai sobre nós agora um julgamento. Às vezes a gente compara as pessoas. Será que aquele ali está salvo? Será que eu estou salvo? Será que todo mundo está salvo? O que a gente faz com o Evangelho? Porque mais uma vez a Bíblia ressalta para nós a maior necessidade vital, que é o batismo. É o batismo no Espírito Santo, é o renascimento, é o surgimento, é o nascimento de um cristão, é a morte do velho homem, é a nova conduta ressurgindo. E olha, eu posso falar com vocês, posso falar claramente para vocês, que eu sei exatamente o dia que eu me converti em Cristo Jesus. Eu sei exatamente o dia que eu ressurgi em Cristo Jesus. Porque de tudo que eu já vivi nessa vida, nada se compara a esse momento. E quando eu leio essa passagem, eu me arrepio, porque eu não tenho dúvida do que essas pessoas viveram com Pedro, elas não tinham vivido antes. Aquela família era uma família de reta. Cornélio era um cara, um soldado graduado, chefe de família, ele ajudava as pessoas, era piedoso, temente a Deus, mas ainda não estava salvo. Ser religioso, a religiosidade sincera não é suficiente para você ser salvo. E isso nos coloca em xeque que a teoria de que qualquer religião ou que qualquer caminho que leve a Deus garante a sua salvação cai por terra, cai em xeque. E hoje a gente vê uma geração pregando que qualquer caminho leva a Deus, que qualquer religião leva a Deus, e o evangelho se perde porque o povo fica confuso, o povo se enche de achismo. Faz uma experiência, pergunta para qualquer pessoa: você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque você acha que vai para o céu? O que te dá certeza que vai para o céu? Sendo que está claro aqui, Jesus ele é enfático, Jesus ele ressalva isso. É como se fosse um grito. E esse grito é o que a gente tem que se examinar. A gente não tem que examinar o irmão. A gente não tem que ter. A Bíblia fala aqui que Deus é o Pai de todos. E aqui haveria uma quebra de uma regra. Os gentios estavam sendo batizados com os judeus. A igreja está se tornando gentílica. Deus é o Pai de todos. Deus é o Pai do rico, o Pai do pobre, é o Pai do inteligente, é o Pai do analfabeto. Deus ele é o Pai da pessoa que tem a pele escura, a pele branca, do baixo, do alto. Por que há tanto julgamento no nosso meio? Por que a gente fica avaliando se fulano vai para o céu? Examine-se a si mesmo. Porque eu vejo uma geração com medo da igreja, uma geração com medo de Deus. Adolescentes de 14, 15 anos que não sabem explicar o que é Deus, mas sabem o que é explicar o TikTok. Crianças, adolescentes de 14, 15 anos, se você falar para ela: você precisa se batizar. Não, sou muito nova para isso. Mas para usar droga, sabe, para fazer as coisas do mundo não é nova. As pessoas não têm mais o temor a Deus. E às vezes quando a gente fala Paulo, quem era Paulo? Quem era o Saulo? As pessoas mais improváveis. Deus olha no nosso coração e aquilo que a gente pode ser
Deus ele sempre está olhando, cara, filho, não importa o que você passou, porque eu creio naquilo que você vai viver ainda, porque em mim você pode viver tudo o que é novo. Não importa o que você passou, não importa o que você errou. É por isso que a gente não tem que ter acepção de pessoas. Não importa o que a pessoa foi, o que importa é o que ela pode ser a partir do momento que ela renasce em Cristo, a partir do momento que a pessoa se encontra, a partir do momento que a pessoa se identifica em Cristo, não para os olhos do mundo, mas para os olhos de Jesus. Eu carregava uma depressão, eu me comparava, mas quando eu entendi como Deus me enxergava, tudo mudou. Tudo mudou. Então essa acepção de pessoas precisa cair, porque o verdadeiro evangelho da paz derruba preconceitos. É isso que esse texto nos diz. O evangelho da paz derruba preconceitos. Não pode haver essa acepção. As pessoas não podem ter medo da igreja, e você é responsável. Nós carregamos um peso. Para onde nós estamos levando o evangelho de Jesus Cristo? Para onde nós estamos levando a palavra de Deus? Através da nossa conduta. E isso é muito importante, porque a sua conduta pode gerar um achismo nas pessoas. Reparem no texto, depois foi um texto longo, mas em alguns momentos a gente vê a intervenção de Deus com o humano, enviando aqueles anjos. Só que repare que o anjo, ele aparece e ele direciona Cornélio. O anjo ele aparece e fala: você manda dois empregados seus atrás de Pedro. Olha só que interessante, o anjo ele aparece, mas o anjo não prega para eles. O anjo ele não prega, quem prega é Pedro. Pedro prega para aquelas pessoas, não o anjo direciona. Ou seja, o evangelho é uma função nossa. O evangelho de Deus é uma função nossa. Deus usa você para pregar para aqueles que precisam, seja ele bom, seja ele ruim. Nós somos cartas vivas. Eu sei, você vai ser colocado lá no pedestal, você vai ser julgado por ser cristão. E eu já falei isso, quando eu me converti, muitas pessoas falavam assim: nossa, você é cristão? E eu reagia, eu falava assim: eu sou, você não é não, você está doido? Você precisa se converter, cara. Eu sou cristão, você não é, você está doido, cara, converte logo. Amém, irmão? Uma vez no meu aniversário, cheguei, trabalhava no Banco Santander. Eu cheguei, estava colada no meu monitor a foto de Jesus Cristo. Isso era para me zoar. Só que eu fiz daquela foto um porta-retrato. Então, a vida está cheia de achismo. As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, achando que está indo para o céu. E essa é a função do diabo. O diabo, ele não tem o poder de tirar o seu plano de salvação, mas ele engana você. O diabo ele pode enganar você, fazer com que você acredite que está indo para o céu, mas muita gente está indo para o inferno. E eu queria, nesse momento, já me estendi demais aqui. Mas o evangelho ele precisa ter pontos focais. E esses pontos focais sempre precisa estar apontando para as características do reino, Jesus Cristo. Sempre que você for falar do evangelho, sempre que você for falar de Deus, sempre em qualquer circunstância, para não errar, fale baseado na Bíblia, aquilo que a Bíblia revela sobre Jesus Cristo, que é sobre a sua morte, a morte de Jesus Cristo, na cruz, a ressurreição dele, plano de salvação dele. Esse é o evangelho que nós temos que crer, pois a Bíblia é clara em dizer que todo aquele
nele crê, vai ter a vida eterna, não vai perecer. Essa é a base do Evangelho. Amém, igreja? Que nós possamos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, porque essa é uma outra base, uma outra característica do Evangelho. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, que toda língua confessará que Ele é o Senhor do Senhor. Não há outro. Não há outro. E eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e que você começasse a se examinar. E que nessa noite você tenha uma oportunidade de examinar o seu coração, examinar a sua alma, trazer à memória o dia que você foi tocado, que você foi batizado, que você recebeu a marca do Espírito Santo. Porque esse dia, ele é muito claro para mim. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu me converti, o dia que eu fui tocado pelo Espírito Santo. E nada desse mundo é tão bom, nada supera isso. Eu quero que você resgate a sua memória, o dia que Deus tocou você, o dia que Deus marcou você, o dia que Deus marcou você, meu filho. Você é o herdeiro dos céus, e o teu lugar é nos céus. Eu vou reconhecer você. O dia que você partir dessa terra, eu estarei te esperando de braços abertos, porque você, meu filho, você é digno. E se porventura você esteja com dificuldade de lembrar desse momento, nunca é tarde para você desejar isso. E talvez você não acredite, mas você tem a oportunidade hoje de falar: Deus, toca na minha vida, Pai. Eu quero sentir. Eu posso não acreditar, eu posso estar em dúvida, mas eu estou aqui e eu te peço. Eu quero sentir o seu toque, eu quero sentir o seu abraço, eu quero sentir a sua presença. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar agora. Pai, nós ansiamos por Ti, nós queremos sentir a Tua presença. Traga a nossa memória, Pai, o dia que nós fomos selados com o Teu Espírito, o dia que nós renascemos para a vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha nesse ambiente agora, Pai, renovar nossas forças, pois o Senhor é nossa fortaleza, Pai. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é tudo que nós precisamos, e que nós possamos hoje fortalecer o nosso plano de salvação, que nós possamos trazer à memória quão importante é o renascimento em Cristo, ser batizados pelo Espírito Santo. Igreja, em nome de Jesus, você que ainda não é batizado, saiba que o batismo, ele é aquilo que representa o seu renascimento, é aquilo que representa a maior necessidade vital. É a coisa mais importante que você pode fazer aqui. Não é nada, nada supera isso. Nada que os seus olhos possam ver supera esse momento. Que você possa sair daqui desejando isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos em comunhão. Que essa palavra, Pai, possa marcar nossa noite, que essa palavra possa selar o nosso entendimento, que nós possamos juntos, Pai, como igreja do Senhor, igreja estabelecida pelo Senhor, é a Tua igreja, Pai, é a Tua igreja, não é o poder de Pedro que converte, mas sim o Espírito Santo de Deus, o mesmo que ainda está aqui, o mesmo que ainda age em nossos corações. Não é Pedro, Pai, mas sim o Teu Espírito, o mesmo Espírito, Pai, que nós cremos e acreditamos, que nós possamos sentir essa noite, em nome de Jesus.
Jesus, amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus foi generoso, porque até há pouco tempo eu estava sem voz, tossindo, tomei uma pastilha para ver se a garganta melhora. Graças a Deus, missão cumprida. Que em nome de Jesus nós possamos, como igreja, uma igreja abençoada, uma igreja estabelecida por Deus, uma igreja onde a base é o Evangelho, é a palavra de Deus, e que nós possamos fazer a diferença nessa geração, que nós possamos sair por aquela porta e mostrar para o mundo que não há escolha melhor, que mesmo que a gente perca tudo, mas se a gente não perder a nossa fé, a gente não perdeu nada. Amém? Glória a Deus.